Essa palestra que eu vou falar agora é a mesma que eu dei na abertura do SEMAV, que é a Semana da Alimentação Viva. Quem assistiu essa palestra? Bacana. E então eu vou falar para todos vocês que essa palestra foi inspirada pelo José Ângelo Gaiarsa. Quem aqui conhece esse ser lindo, né? Um terapeuta que desencarnou e que tinha todo um trabalho lindo de consciência corporal, de fisicalidade. E ele me inspirou nessa palestra, cujo tema é o sentido da vida versus a alimentação. Ou seja, qual é a conexão que existe entre o sentido da vida e a alimentação? É mágico, porque a maioria das pessoas, quando pensam em sentido da vida, elas pensam em algo muito intangível, né? Algo muito distante, algo muito utópico, algo muito adulto, né? Algo muito, nossa, natureba. Que história é essa? Mas eu já trabalhei com oráculos para direcionar, orientar as pessoas na suplementação, e eu perguntava para a pessoa: o que você quer da vida? Qual é o seu propósito de vida? Qual é o sentido que você quer dar para a sua vida? E na grande maioria das vezes eu tinha uma pessoa do outro lado, na minha frente, com um olhar perdido, me revelando com uma linguagem corporal que ela não sabia. E eram pessoas adultas, porque eu não atendia crianças, eu só atendia adolescentes de maior idade em diante. E assim, a pessoa já tinha vivido pelo menos 18 anos e a grande maioria não sabia qual era o sentido que ela tinha como propósito, como proposta para a vida, para a existência dela. Isso é muito triste. E quando eu fui fazer o curso com o Prembaba, que eu fiz aquele curso do Pathwork, da Eva Pierracos, eu fiz com ele durante 2 anos, e ele falou o seguinte, que quando uma pessoa tenta explicar qual é o sentido da vida dela, ou qual é o propósito da vida dela, com muitas palavras, significa que tão pouco sabe. Porque o sentido da vida, muitas vezes, está somente num olhar brilhante, né? Numa expressão de paz. Às vezes, a pessoa nem precisa falar, ela já é a manifestação de algo que tem sentido, que faz sentido, que eu olho para aquela pessoa e eu sinto um acolhimento, eu sinto um calor, eu sinto uma presença, e para mim aquela pessoa faz sentido, né? Então, eu vou começar falando sobre os 5 sentidos da vida, porque nós encarnamos. Nós chegamos aqui na Terra através dos nossos pais, nascemos, encarnamos, levamos 21 anos para finalizar essa história, né? Porque é só quando sela a caixa craniana que realmente nós finalizamos toda essa etapa de 3 setênios em processo de encarnação. Então, quando nós chegamos aqui na Terra, que é onde a gente está agora, compartilhando, nós precisamos de um corpo, nós precisamos de encarnar. E esse corpo, ele interage, ele troca, ele evolui, ele desenvolve, né? Ele vive de verdade se ele manifesta 5 coisas que a natureza nos deu para isso. Inclusive o ser humano, ele quando nasce, ele começa o seu desenvolvimento do crânio, da visão para baixo. Tanto que andar é uma das últimas coisas que ele consegue dominar. Então, nós precisamos, para crescer, para desenvolver, enfim, para manifestar realmente essa encarnação, nós temos que usar algo que nos foi dado, que são os 5 sentidos. Sei que existem pessoas que às vezes até nascem com alguma deficiência, mas o cérebro é muito plástico e ele vai desenvolver, exacerbar algum sentido
para compensar aquele que não tem. Por exemplo, uma pessoa que não tem a visão vai ter uma audição, um tato, um olfato exacerbado, correto? Até o paladar. Todos os demais sentidos se exacerbam para compensar aquele que falta. Mas eu estou falando aqui nesse momento com todos vocês, pensando que todos vocês têm esses 5 sentidos aí à disposição de vocês, porque foi assim o projeto para encarnar e para viver. E isso é muito lindo, gente, porque o Gaiarsa falava assim: para você ter sentido na vida, você tem que estar presente. Você tem que estar presente. Quem que tem que estar presente? O teu corpo, a tua encarnação, o teu ser tem que estar presente, não é assim? Ok. E como que a gente percebe, eu que estou aqui presente, como que eu percebo que eu estou presente? Eu estou enxergando, né? Eu estou palatando, mesmo não comendo nada, eu estou palatando a minha saliva, né? Eu estou palatando a minha boca, que está doce e gostosa, né? Porque eu me alimento de forma desintoxicante, então o meu hálito é gostoso, o meu hálito é doce, eu gosto do meu hálito, né? É muito gostoso isso. E então eu me percebo aqui, em todas as condições de eu me perceber como viva. Primeira instância, eu estou viva, porque eu estou enxergando, eu estou escutando, eu estou sentindo calor, eu estou sentindo arrepio, eu estou sentindo paladar. Primeira instância. Segunda instância, eu estou enxergando vocês, eu estou escutando as pessoas que falam comigo. Eu estou abraçando, eu estou tocando, estou tirando foto, né? Eu estou tocando o chão, eu estou sentindo a roupa em mim. Eu estou sentindo o microfone, está firme na minha mão. Então, eu começo então a interagir com o mundo. Os pássaros, o solo, a terra, as plantas, as pessoas, os sons, enfim. O sentido da vida para o Gaiarsa é você ter os 5 sentidos funcionais, plenos, tônicos, vivos, revelando que realmente você encarnou, realmente você está presente, realmente você está aqui, nesse lugar onde você escolheu estar. Estou falando de adultos, né? Mas as crianças, quando não querem estar no lugar, elas se manifestam também, né? Na verdade, todos os seres se manifestam, quando querem, quando não querem, fazem suas escolhas. Mas aí, o que isso tem a ver com alimentação, Conceição? E aí começa a nossa palestra, o nosso tema. Porque a natureza, na terceira dimensão, que é onde a gente está, nos deu essa formatação, né? Um corpo físico, biologicamente perfeito, com 5 sentidos. E atrás desses 5 sentidos, que são a manifestação máxima de um ser encarnado, presente, vivo, concordam comigo? Porque na hora que você está dormindo, aquele sono pesado, você está em qualquer lugar. Podem até te jogar no mar, pode fazer qualquer coisa, você não está literalmente vivo, né? Mas uma hora que eu estou com meus 5 sentidos ali a meu dispor, né? Como meus cúmplices, meus aliados, minhas ferramentas de viver, de aprender, de trocar a vida, por trás deles tem 5 sistemas excretores. É aí que começa a falar de alimentação. Vou repetir. Por trás de cada um desses 5 sentidos que todos nós temos, existem 5 sistemas excretores. Vou falar de outra forma. Quem rege a visão é o sistema hepático. E todo mundo reconhece, porque uma hepatite, uma esteatose, revelam-se pelos olhos. Eu vi um rato obeso, que eu até botei numa das páginas do site, e o rato é obeso, ele nem anda, ele é prostrado de tão obeso. Vocês precisam ver o ratinho magro, irmãozinho dele,
que não é gordo, que está com a saúde legal. O olho do ratinho magro brilha, solta faísca. E o do ratinho obeso, vocês vão ver, pode entrar lá no site. O olho é embaçado, parece que tem uma membrana turva na frente do olho dele. Isso revela que esse rato, com certeza, está com algum nível de esteatose. E nós, quando temos algum excesso de triglicéridos ou de colesterol, que o nosso fígado está sendo impactado, a nossa visão começa a perder nitidez, começa a ter interferências, indefinições. Mas quem rege o nosso olfato? É fácil de imaginar, né? O nosso sistema respiratório. 2 pulmões com um monte de brônquios e todo o sistema complexo que é o sistema respiratório. Então, por trás do meu olfato, tem um sistema respiratório para dar conta desse olfato ser preciso, né? Me defender, me proteger e me fazer feliz também. Quem rege o tato? Quem será? O sistema excretor que rege o tato. Também é previsível, né? É o maior sistema excretor do ser humano, que é a pele. Então, a pele, que é um sistema excretor, as pessoas esquecem que a pele é um sistema excretor e colocam um monte de lycra e tecido apertado e põe um monte de creme. Outro dia eu li uma fórmula que tinha um monte de derivados petroquímicos na fórmula do creme. Caraca, a nossa pele não dá conta. Derivado petroquímico não é para passar no corpo, não é para passar na pele, não é para ingerir. Então, quando você faz isso, você está entupindo, você está desativando o potencial, a tonicidade, a funcionalidade daquele sistema excretor, que deixa sair nossos vapores, nossos sais, nossos óleos, nosso aroma e muitos sinais de que alguma coisa não está bem. Por exemplo, quando eu como pão, mesmo integral, o meu organismo não administra muito bem os cereais sem fazer germinação, sem fazer fermentação. O melhor jeito de eu, Conceição, consumir cereais é primeiro germinando, fermentando e aí eu consumo. Mas se eu compro um pão que eu compro na loja e tal, né? Um pão integral, bonitinho e tal, feito de repente pela Bela Gil. Não passa 2 horas eu começo a ter CC. Eu começo a ter mau odor nas axilas. Isso é um sintoma de que meu organismo não recebeu bem aquele alimento. E aí ele, com a sua funcionalidade, com a sua tonicidade, com a sua plenitude, ele começa a eliminar substâncias que são alimentos para certos oportunistas que estão no nosso corpo. Nós temos o tempo todo uma microbiota do bem e os oportunistas que ficam ali de plantão. Surgiu oportunidade, eles vêm. É assim, isso acontece em todo lugar, você para no sinal. Se você não fica esperto, se você não se protege, pode ser a primeira vítima, né? Nós vivemos numa cidade grande, muito violenta. Então, o sistema excretor é um que as pessoas esquecem muito, inclusive esquecem de tomar água. E quem mais se beneficia desse protocolo, desse bom hábito, desse estilo de vida de se hidratar, são o sistema renal, o sistema cutâneo e o sistema respiratório. Lógico que o corpo todo se beneficia, mas a pele precisa muito dessa hidratação. Então eu falei de 3, vamos repetir? Quem quiser anotar, mas tem tudo no site, tem no meu livro Alimentação Desintoxicante, porque na verdade quando eu falo sistema excretor, eu estou falando do quê? De uma alimentação que facilite a nossa excreção, as nossas excreções, a nossa expiração, a nossa transpiração, a nossa urina, o nosso paladar e assim vamos. Então, eu estou falando de uma alimentação que ao mesmo tempo nos nutre, nos hidrata e facilita que os nossos sistemas excretores fiquem felizes, funcionais, tônicos, que é para isso que eles vieram.
né? Então, eu vou repetir. A visão, o enxergar bem, que é diferente de ver. Ver, você vê. Enxergar, você registra. É presente. Tem sentido. Você enxergou aquela pessoa. Você enxergou aquela rua, aquela flor, aquela árvore. Então, quem rege esse sentido é o sistema hepático. Depois, quem rege o sistema do olfato, o sentido do olfato, é o sistema respiratório. O terceiro, o tato, a nossa sinaléptica, é o sistema cutâneo. Agora vamos para os dois últimos que não são muito óbvios. Então, quem rege a nossa audição? Qual é o sistema excretor que rege a nossa audição? Algo que se parece muito com as nossas orelhas. O sistema renal, que também funciona em dupla e que tem um formato e um tamanho muito parecido com o das nossas orelhas. Então, quem rege a nossa audição, o nosso escutar, porque ouvir é uma coisa, entra e sai. Escutar, registra, aprende, assimila, fixa. Quem rege é o sistema renal, que é um sistema excretor, que a gente sabe, e pela medicina chinesa, ele está ali registrando com grande categoria e sabedoria a nossa longevidade. Então, gente, se hidratar, né, e facilitar que esse sistema excretor seja feliz, tônico, funcional, é muito bom. E para isso, a gente vai estar cuidando também do nosso escutar. E a vida que a gente está vivendo, a gente está escutando muito pouco, né? A gente está assim no meio das situações e atendendo a 3, 4, 5 demandas ao mesmo tempo. O que você está fazendo com o seu sistema renal? Está intoxicando. Porque você não consegue escutar 5 coisas ao mesmo tempo. É impossível. Tem adolescente que faz isso, né? Põe um rádio na altura, fala com um amigo no Skype e anda de bicicleta com um cachorro andando junto. Cara, só muito jovem consegue dar conta disso, porque depois dos 18, 20, 25, cara, começa a vir zumbido, começa a ter ansiedade, começa a ter um monte de piti, cansaços, né? Absurdos, dores na coluna, que não necessariamente são da coluna. Enfim, vamos finalizar? Qual é o sentido que está faltando? Paladar, não é? Porque eu falei visão, depois eu falei o quê? Olfato, tato, faltando paladar. Caramba, qual é o sistema excretor que rege o nosso paladar? Intestinos. Então, os intestinos, olha que louco, né? Os intestinos, que a gente nem quer ver, vai no banheiro, faz as coisas que nem ninja, rápido, sai rápido que eu tô com pressa, né? Aquele lugar que eu digo que é o nosso trono, que a gente deveria habitar o trono como rei, como rainha, como príncipe, como princesa, que somos. Não, a gente não dá atenção. E é lá que a gente vai ativar, possibilitar, viabilizar que a gente tenha um paladar muito mais preciso, muito mais eficiente do que de tudo. De tudo. As pessoas pensam que paladar é só para bebidas, alimentos. Mas existem pessoas doces, existem relações picantes, existem processos salgados e existem figuras amargas. Não existe. Então, na verdade, o nosso sistema, o nosso sentido do paladar, ele não está direcionado somente para os alimentos. Ele está direcionado para a vida. Nossas relações, nossos sonhos, nossos projetos, nossos desafios, tudo pode ser palatado, tudo pode ser saboreado, tudo pode ter um gosto, um sabor. Então,
voltando para a alimentação desintoxicante, as pessoas, quando pensam numa desintoxicação, elas pensam somente em ir no banheiro 2, 3 vezes por dia, mas esquecem que tem que urinar, esquecem que tem que transpirar, né? Esquecem de uma série de coisas que realmente o sentido da vida está em viver e não é só comer. Tem um alimentar-se que vai provocar todo esse estilo de vida com muito mais sentido. Por exemplo, se eu faço uma prática diária, um estilo de vida com alimentos, conforme a palestra que teve aqui antes, mas baseado em plantas, com alimentos que têm a sua água coloidal, que não tem refinos, que não tem industrialização, que não passou por um processo de fritura ou de congelamento, alimentos mais in natura, alimentos mais frescos, alimentos mais locais, né? Que são da estação, que você conhece um pouco, né? Do bioma e dos produtores do seu cinturão verde. Então, se você faz uso desse tipo de alimento, é inevitável que você faça uma boa hidratação, que você faz uma excelente nutrição e que, ao mesmo tempo, você se enche de espaços, caminhos e facilidades para a desintoxicação. Porque para a desintoxicação acontecer, você precisa, primeiro, de água. Porque a água é aquela que vai levar a informação e que vai despejar a informação que não serve, aquilo que não serve. É um instrumento que flui em todos os sentidos importantes. Nutrir e deixar sair. As fibras são os alimentos perfeitos da nossa microbiota, que são 100 trilhões de células, de micro-organismos que habitam em nós. Nós somos 10 trilhões de células. E a nossa microbiota saudável, se for saudável, ela é biodiversa e ela é plural, assim, ela é biodiversa e ela tem quantidade, ela tem uma população digna, né? Então, o alimento perfeito desses nossos hóspedes, amigos, embora ocultos, são as fibras e a água. Então, a nossa alimentação, sendo baseada em plantas, mais fresca, mais natural, com essa água coloidal que está dentro da fruta, do legume, da raiz, da semente, enfim, ela tem todo esse potencial de nos desintoxicar. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas pensam que eu vou me desintoxicar assim, eu tenho dinheiro, eu tenho uma clínica, eu tenho um spa, e eu vou lá, vou passar uma semana, vou passar 3 dias, vou passar 10 dias me desintoxicando. Depois eu volto para a vida e continuo mais ou menos como antes. Tá certo esse raciocínio? Nada que ver. Eu gosto muito da Sônia Hirsch e gosto muito da minha proposta, que deixar sair é todo dia, né? Deixar os nossos 5 sistemas excretores livres para fazer o que eles sabem fazer bem, com plenitude, com funcionalidade, isso é importante. Eu não sei fazer isso. Eu, intelectual, não sei. Tem vezes que você quer peidar, o peido não sai. Tem vezes que você não quer peidar, o peido sai. E eu, intelectual, super cientista, não consigo. Alguém sabe? Ninguém sabe. Porque não é assim. Nós temos uma parte de nós que não depende do nosso pensamento, mas depende das nossas escolhas, depende dos nossos compromissos, depende do nosso autorrespeito, autovalorização. E é nesse ponto que eu gostaria de vocês pararem um pouquinho e refletirem, né? O quanto vocês estão dando oportunidade para esses 5 sistemas excretores serem os grandes diretores e gerentes, né, com a capacitação que eles têm, para então vocês, através dessa oportunidade que você está dando para eles se manifestarem na sua plenitude,
vocês receberem de volta os 5 sentidos com alto quilate de eficiência, ou seja, um enxergar muito eficiente, um escutar eficiente, um palatar eficiente e por aí vamos. Lógico que eu não estou falando aqui de 100% de eficiência, eu não estou falando de matemática, eu estou falando de sentimento. Porque eu já dei palestra lá na Unesp de Botucatu para 150 médicos. E foi muito engraçado que era um congresso de medicina e espiritualidade. E todo mundo ficou falando da espiritualidade do paciente. Né? Como é que eu vou ajudar o paciente a ter mais espiritualidade, a ter mais fé, a confiar e tal. E de repente chegou a Conceição. E aí todo mundo, mas quais são os demais sentidos? Eu falei, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º. Ah, mas quais são? Não, peraí, eu não terminei. Tem o 11º, o 12º, o 13º, o 14º. Aonde isso para? Não para. Não tem fim. Ó, é uma exponencial. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o 6º sentido é a visão, o 7º é o olfato, o 8º é o tato, o 9º é a audição e o 10º é o paladar. Querem saber qual é o 11º? É a visão. O 12º, o olfato. E assim a gente vai, ou seja, o sentido da vida, no mínimo, é estar vivo, é estar aqui. É o mínimo que a gente pode fazer, gente. É trocar, é registrar, é aprender, é ensinar, é transbordar, é se deixar encher. É isso. E a vida é cheia de desafios, é cheio de paradas, é cheio de movimentos, é cheio de trancos, de barrancos. E tudo isso é para nos fazer crescer, é para nos fazer ter mais nós, ter mais resistência. Sistema imune. Como que o sistema imune se fortalece? Sendo uma criança mimada, com tudo lá numa bolha de plástico? É assim que o sistema imune se fortalece? Não. Então, assim, ter medo de viver não tem sentido. A gente veio aqui para viver. E para viver a gente tem que estar plugado. Plugado mesmo. Amorosamente. Não é assim, eu estou enxergando, eu estou escutando. Não. Amorosamente, naturalmente. Você vive a vida de forma fluida. Mas conforme você vai conquistando esse espaço mínimo, que vamos dizer Deus, né, nos proporcionou, com essa experiência, você vai adquirindo outros potenciais de escutar, de enxergar, de olfatar coisas que tá aí. Então, gente, queridos, eu falei no vídeo, não sei quem assistiu o vídeo, falei, eu quero ver aquela sala bombada de gente. Arro! Linda sala, cheia de gente linda, me enxergando, me escutando, me recebendo no coraçãozinho de vocês, que está pulsando num ritmo muito especial. Eu estou sem voz por vários motivos, mas eu estou muito feliz mesmo. E a minha proposta é que vocês saiam daqui com muita vontade, de se hidratar. Mas não é com água de garrafa, não, assim, não é com essa água, não. Essa é a que eu tenho, então, gratidão. Mas no dia a dia, melhor água. Quem mora em cidade menor, né, Bauru, Minas, solarizar e tudo mais. Segundo, eu não acho bacana ficar falando de dieta A, dieta B, dieta C. Alimentação A, B e C. Moda, não moda, antiga. Eu gosto de falar do que faz sentido. E o sentido, você só percebe o sentido das coisas, a significância, a ética, o que aquece teu ser. E você fala, cara, entrou, caiu, encaixou. É esse sentido que eu estou falando. Então, para mim, uma alimentação vegana faz sentido. Faz todo sentido. Não tem sentido eu ver, como muitas vezes eu vi, o bezerro ficar chorando, chorando, chorando. E a mãe chorando, 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 porque
Eu ia todo mês para o Hotel Ponto de Luz e lá do lado tinha uma propriedade que clonava e criava gado. E ninguém conseguia ficar ali naquela região, porque era só choro de mãe e filho. Isso não faz sentido. Imagina eu tirarem o meu filho de mim e ficarem tirando o leite do meu peito. Gente, eu não quero, eu não sou assim, eu não quero ficar fazendo essa catequese com vocês. Eu só vou pedir para vocês que, para encontrar o sentido de vocês, vocês vão ter que entrar num outro olhar do que vocês estão colocando dentro de vocês. Então, o que vocês colocam dentro de vocês, o combustível que alimenta a sua vida, né? Esse viver, essa experiência, tem que fazer sentido. Porque se não faz sentido, você não vai encontrar o seu sentido. Vocês estão entendendo? Não é jogo de palavras. Mas não faz sentido. É aquela coisa, quando uma coisa começa mal, fica difícil você consertar aquilo. Não é impossível, mas fica mais difícil. Então, o grande chefão, ele falava, não deixa a bola de neve crescer, porque se ela crescer, ela vai te engolir. Então, se você tem uma dificuldade, se você tem um sinal, pode ser, espera um segundo sinal, um terceiro, mas não deixa a sua vida ficar bombada de sinais, porque não está fazendo sentido. Ela falou uma coisa assim, a moça que palestrou antes, ela falou, a vida está muito corrida, está muito acelerada e é difícil a gente ficar muito tempo preparando os nossos alimentos. Eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa para vocês, com as quais eu vou fechar o nosso encontro. A notícia ruim é que está mesmo. A notícia boa é que dentro dessa entropia, desse caos todinho, a saída é a sintropia. É o simples, é o natural. Então, a continuar nessa entropia, nesse caos, as pessoas estão tendo doenças neurológicas, insônias e rivotrios da vida não param de vender. Então, assim, ou a gente para e percebe que essa entropia não está nos levando para um lugar melhor, nem com a gente, nem com as nossas relações, sejam profissionais, filhos, pais, pessoas, ou a gente para, usa um mantra que eu gosto muito, menos, entenderam? Esse mantra fui eu que criei. Mas ele é maravilhoso, porque dá vontade de rir por dentro. Você lá querendo parar de fazer menos para atender, para ver o... Então, a saída da gente é ir para o simples, é ir para o natural. Então, nós vamos ter que cortar, enxugar coisas que nos intoxicam, que nos dispersam, que nos tiram da vida e botar no lugar coisas que nos conectam. E sabe qual é a minha proposta? Procura lugares mais naturais para pelo menos ir. Então, eu recomendo muito. Vê quais são os produtores orgânicos do seu cinturão verde, liga para um deles e fala, olha, você tem algum programa de visita? Ou vai para algum lugar mesmo, tomar banho de cachoeira, caminhar na beira do rio. Ah, o rio está sujo, aproveita, leva umas sacolinhas, tira lá, melhora lá as condições do rio. Mas assim, perceber que a natureza não mudou o seu ritmo. Ela continua crescendo, germinando, frutificando, caindo as folhas. O ritmo da natureza, se a gente não interfere, ele não se perdeu. Quem se perdeu fomos nós. Então, assim, não é poesia. Eu estou falando aqui como se eu fosse a grande psiquiatra e psicóloga do planeta. Gente, sintropia. E sintropia significa união. Então, se eu faço sozinha, né, a minha feira, o meu alimento,
por que não eu começar a buscar opções de compartilhamento? Eu vim agora lá de Alto Paraíso e 10 famílias estão fazendo isso. Cada dia da semana é uma família que cozinha para as outras 9. Gente, está dando super certo, porque as 9 que foram na casa da que fez, passaram aquela noite sem fazer alimento, né? Então, assim, é só uma ideia, né? Na verdade, nós somos muito criativos quando nós encontramos sentido na nossa vida, nas nossas relações, nos nossos amores, que podem ser desde uma pessoa humana, um animal, uma planta, um cantinho que você pintou, coloriu e tudo mais. Eu digo para o meu gatinho que ele faz bem ao meu coração. Nossa, não tem coisa que faça mais bem ao coração do que você ter alguma coisa muito querida e que é pura, pura, pura e que te traz de volta para essa pureza, né? Então, gente, eu vou encerrar porque eu já não tenho mais voz. E eu quero agradecer porque vocês realmente lotaram a inspiração, que é o lugar dessa arena. Gratidão. Ah, só um aviso. Eu trouxe pouquíssimos livros, mas poucos mesmo, porque eu não tinha nem condição de carregar. Mas se alguém quiser e se ainda tiver, bem aqui em frente no estande da VP, que é essa maçãzinha, tem alguns poucos livros. E aí eu vou estar aqui para autografar, tá bom? Gratidão! Parabéns, Deus continue te dando essa luz. Bom. Você é maravilhosa. E continua sendo um médico antroposófico, porque é a coisa mais maravilhosa que tem. Foi a experiência mais linda que eu tive na minha vida. Gratidão. Deus te abençoe.